Seja bem-vindo a mais um episódio do YangCast. Que prazer imenso receber você aqui. Eu sei que você já olhou agora e falou assim: ô Yang, você realmente tá diferente, né? O cenário do YangCast tá um pouco diferente, tem algumas coisas novas. Vocês estão vendo até uma televisão aqui que eu já tentei ligar ela para ver se ela funciona, mas é cenográfica e justamente desse estúdio maravilhoso que nós estamos aqui em Brasília. Eu já quero aproveitar e introduzir esse episódio, mandar um abraço para todo o pessoal aqui de Brasília. É brasiliense, né? Brasiliense. Todos os brasilienses, eu quero mandar um abraço para vocês, muito obrigado pela audiência. A audiência de vocês é justamente o que faz o Yang chegar até aqui para esse episódio especial, então um beijo no coração de cada um de vocês. Esse episódio aqui, ele tá assim, diferente, o estúdio tá diferente, é porque é um episódio muito especial. Eu sempre, desde o início do YangCast, hoje nós temos 2 anos de podcast e nesses 2 anos nós nos tornamos o podcast cristão que mais viraliza cortes na internet. São mais de 2 milhões de seguidores em nosso Instagram. A cada 30 dias, o Yang ele alcança uma média de 40 milhões de visualizações. É o podcast que está no celular do brasileiro. Todos os dias as pessoas estão assistindo, compartilhando e enviando os cortes do YangCast. E nesses 2 anos, eu sempre tive uma mentalidade. Eu não vou associar o YangCast a nenhum tipo de produto que não faça sentido com aquilo que eu acredito. E justamente esse pensamento fez o YangCast nesses 2 anos que nós estamos aí na luta, que você está aqui nos acompanhando. A gente nunca inseriu empresa, a gente nunca inseriu patrocínio e propostas foram muitas e propostas absurdas, principalmente por conta do network, do nível que o YangCast ele chegou. Só que agora chegou a hora, porque nós justamente encontramos essa empresa que ela abre esse leque aqui de patrocinadores no YangCast e nós vamos descobrir no meio da entrevista, durante a entrevista, o porquê que ela é a escolha e já pode até ter um troféu, pode até ter um carimbo para isso, que é a Eixo Consórcio. Ela é a primeira empresa que a gente divulga oficialmente, que a gente sela uma parceria aqui no YangCast. Então é por isso que esse cenário tá diferente, porque hoje eu quero trazer para você, que é o telespectador desse podcast, que ama os cortes, que ama assistir as entrevistas completas aqui no YouTube, você que está comigo desde o início, nós temos uma boa relação, uma boa parceria. Eu quero que você também celebre com a gente esse momento que é importantíssimo também para o YangCast. Afinal de contas, a Eixo Consórcio ela não chega com as mãos vazias, ela chega agregando muito para que a gente possa investir não só no podcast, mas também na vida de cada um que nos assiste, levando para vocês aí um investimento seguro através do produto Consórcio. Então já quero pedir para você que está aqui agora, chegou pela primeira vez, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nada e fazendo assim, todas as vezes que o YangCast chegar, você será notificada e notificado que o YangCast está no ar. Então clica aí no botão de se inscrever e ative as notificações. Nosso episódio de hoje, eu estou tendo a honra de receber e conhecer o rosto, as mãos por trás da Eixo Consórcio, que eu já quero aqui mostrar para vocês. O cenário vocês vão poder acompanhar, que a gente tem aqui inclusive já um press kit, que eu quero aqui já enviar 10 desses aqui para os nossos seguidores, para os nossos inscritos. Então, você comente aqui embaixo qual que é, eu vou deixar bem fácil, qual é a empresa que te traz um investimento em consórcio com a maior segurança e equilíbrio? Se você responder aqui, acertar a resposta, a gente vai selecionar 10 pessoas e aí a Renatinha vai ficar com essa missão, porque nós vamos enviar press kit para 10 pessoas no Brasil inteiro. Tá fechado ou não tá? Fechado, 100%. Então já consegui isso para vocês. Eu estou recebendo aqui ele que está por trás da Eixo Consórcio, é alguém que a gente vai conhecer a visão dele, entender um pouco sobre o mercado de consórcio, que é um mercado que tem crescido muito, e é alguém que tem uma história de vida, é alguém que tem feito a diferença na vida de milhões de brasileiros. Afinal de contas, são anos de consórcio, então ele tem muita história para contar, e eu quero carinhosamente apresentar para vocês, para que vocês possam entender um pouco mais sobre a visão desta pessoa que está por trás do CNPJ da Eixo Consórcio. Receba com muita alegria meu querido irmão Marcelo Oliveira, como eu chamo ele, o Marcelão. Seja bem-vindo ao YangCast, meu amigo. Show, é um prazer imenso estar aqui com você, tá, Yang? E ainda mais com essa camiseta maravilhosa, né? Assim, a gente fica muito feliz em você ter escolhido a Eixo Consórcios, mas primeiramente pelos valores que a nossa empresa tem, pela
história que nós temos aí por trás dos bastidores, e sempre pensando primeiramente no cliente, pensando primeiramente no objetivo que o cliente quer chegar, e sempre primeiramente com muita responsabilidade. Responsabilidade. Isso eu acredito que é o ponto-chave da Eixo Consórcio, sempre com muita responsabilidade, sempre tentando alcançar o objetivo que o cliente quer chegar. Sim. E sempre com muita responsabilidade. Inclusive, a gente conversava nos bastidores e você até falou para mim, Yang, eu vou querer te fazer essa pergunta e eu vou abrir isso aqui para que você faça essa pergunta. Vamos inverter aqui no começo dessa entrevista. Que você falou assim para mim, Yang, eu quero perguntar para você porque... Eu queria perguntar para você, Yang, de várias empresas, por que você escolheu a Eixo Consórcios? A Eixo Consórcios, eu sempre tive essa preocupação, igual eu falei no início, acerca da segurança, né? Eu acho que o produto que é vendido ao cliente, quando se trata de consórcio, ele não é um papel. Ele é a realização de um sonho, ele é um investimento que, por exemplo, você faz, que eu estou passando a fazer agora com a Eixo, o investimento que você faz para um filho, para sua família, para você ter um retorno. E eu sempre prezei pelo equilíbrio, pela segurança. Afinal de contas, eu penso que quando você faz um investimento, a pergunta principal, ela não tem que ser apenas aquela pergunta de qual é o retorno, mas sim, quais são os riscos? Qual a segurança que eu tenho se eu investir? Então, desde o início, quando nós conversamos, quando nós falamos acerca da Eixo Consórcio, o que me atraiu bastante com a Eixo foi na ligação, quando eu estava falando com o Marcelo e com a Renata, que é a esposa dele, e o Marcelo falou assim para mim, Yang, eu poderia hoje ter muito mais representantes que eu tenho no meu time, eu poderia talvez triplicar o número de representantes, mas eu não faço isso porque eu prezo muito pela qualidade da venda. Então, eu não quero aquele representante que, para ele, a única coisa que importa é a venda. Não, eu quero além. Eu quero representantes que eles tenham a mentalidade de entender o que ele está entregando ao cliente e, respeitando esse produto, fazendo essa venda de forma segura, a gente conseguir realizar o sonho do cliente. Ali eu entendi, ali eu percebi que não é uma empresa que ela pensa especificamente sobre quanto que vai entrar de faturamento e qual posição que ela vai estar com relação ao Banco Central. É uma empresa que entende o seu papel na realização de sonhos. Afinal de contas, o consórcio é o melhor caminho para realizar os sonhos, fugindo do financiamento absurdo do mercado. Então foi por isso que eu escolhi a Eixo Consórcio, que está aqui no peito. Show. Agora é minha vez, agora a pergunta que eu quero fazer para você iniciar para que muitas pessoas que estão assistindo agora, que inclusive passarão a ver com mais frequências aqui no Yang o QR Code da Eixo Consórcio, para entrar em contato, fazer os seus investimentos, para que essas pessoas elas conheçam de fato quem está por trás da Eixo Consórcio. Fala um pouco pra gente sobre o seu caminho no consórcio, o quanto você domina sobre o assunto consórcio. Show. Eu, Marcelo Oliveira, todo mundo que me conhece acha que eu comecei direto nas vendas, mas só que eu comecei há 15 anos atrás numa montadora, que foi a Mitsubishi Motors. Eu comecei como pós-venda, eu que fazia o pós-operatório da operação, eu que cuidava do cliente, eu que fazia aquele pós-venda de qualidade para que a gente conseguisse chegar no objetivo certo do cliente. A venda, ela iniciava pela tanto financiamento ou por meio consórcio, e eu fazia esse meio, esse caminho, essa trajetória para o cliente chegar até o seu objetivo. Ah, legal. Desde o início. Desde o início. Então, antes de eu entrar para o time comercial de vendas, que hoje o pessoal do mercado me conhece como vendas, como o Marcelo, comercial, mas só que eu comecei lá atrás como pós-venda. Então, eu comecei a entender o jogo de trás para frente. Antes de eu começar a vender consórcio, eu já sabia as dores, eu já sabia as dificuldades, eu já sabia as necessidades que os clientes tinham para entender o produto. Porque às vezes a venda ela começava, eu ia explicar todo o produto, eu ia fazer um pós-venda de qualidade para que o cliente ele continuasse na nossa operação, para que o cliente gostasse do produto mais do que já estava gostando. E eu comecei esse período há 15 anos atrás como pós-venda da Mitsubishi Motors, que hoje é a grande vendas, que é a L200. Aí eu fazia essa operação por trás do
da Mitsubishi, que era fazer o pós-venda. E isso há quantos anos atrás? Há 15 anos atrás. Nossa. Então isso me ajudou muito o quê? Quando eu comecei a fazer a venda de consórcio, eu pensava o quê? No objetivo final. Então eu queria ajudar o cliente no começo, meio e fim. Eu acabava até que no começo do consórcio, eu acabava atrapalhando um pouquinho até o pós-venda. Por quê? Porque como eu era pós-venda, eu queria fazer o quê? Vender e continuar esse processo do cliente até o final. Então isso, pelo menos no meu ponto de vista, me ajudou assim, me ajudou muito a entender o lado do cliente também. Ajudou muito eu a entender a necessidade que o cliente tem no produto consórcio, que tem no produto de vendas, para a gente conseguir segurar um bom objetivo que o cliente procura. Então, assim, para mim foi sensacional esse período do meu começo para me ajudar no que me fez me tornar o que eu sou hoje. Aí, por exemplo, para que todas as pessoas que elas entendam, as pessoas que estão em casa, elas entendam hoje, como é possível, por exemplo, a gente sabe que o consórcio você consegue comprar uma casa, você consegue comprar carro, hoje a gente tem até o consórcio de serviços, então é um mercado em expansão e crescimento. Eu, por exemplo, eu já fiz a adesão de 3 cotas de consórcio, eu tive uma experiência assim fantástica, né? Eu tive uma experiência incrível e eu pude ver o valor que eu coloquei a esse valor duplicar. Porque eu fiz o quê? Eu adquiri 3 cotas de consórcio de um valor específico, fui pagando certinho, a cada mês fui pagando para manter o meu grupo saudável, contemplou as cotas, e eu até fiquei assustado porque eu pensei que aquela ideia, né, que todas as pessoas têm, não, o consórcio vai levar um pouquinho mais de tempo, quando na verdade não. Eu contemplei essas cotas e essas cotas eu pude inseri-las de volta ao mercado, fazendo a venda delas e automaticamente tendo um retorno, né? Então, para vocês entenderem o que o produto ele possibilita. Mas, focando especificamente no pilar principal da Eixo, que é o investimento, porque a Eixo ela é uma empresa que não apenas traz o consórcio como forma de investimento, mas ela educa o cliente e ensina ele o quanto ele pode alavancar com o investimento consórcio. Com o investimento consórcio. Isso. Hoje, a pessoa que está assistindo, cara, eu quero investir. Como que funciona investir com consórcio pela Eixo? Hoje, antigamente, os consórcios de bancos eram consórcios que realmente, não sei, eu acredito que todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, teve essa experiência com o banco te ligando. O banco fazia assim, ligava para você, para aquele cliente que tinha um ticket médio alto. Olha, eu vou conseguir mais crédito para você. Você precisa fazer o que comigo? Um consórcio. Um consórcio. Então, o banco ele era um pouco engessado. Então, o que a administradora de consórcio, sem vínculos com bancões, fizeram? Eles utilizaram novas estratégias que hoje o mercado não tem. Que é o quê? Hoje o cliente ele só sabe que o consórcio, pelo menos 90% dos clientes, acha que o consórcio é por meio de sorteio, por meio de lance vencedor, e não entende que tem outras ferramentas, outras estratégias que pode acelerar o seu processo de contemplação. Então hoje o consórcio ele não é somente por sorteio, não é somente por lance livre, ele tem outros caminhos que é o lance fixo. Marcelo, o que é o lance fixo? O que é o lance fixo do consórcio? O lance fixo é o cliente ele oferta 30% do valor do seu crédito, ele só vai concorrer um segundo sorteio dentro do consórcio somente com quem ofertou 30%. Então... não tem disparidade, então, por exemplo, de concorrer com quem ofertou mais. Exatamente. Então, como o mercado ele entende que é quem oferta o lance maior, automaticamente são poucas pessoas participando do lance fixo. Então tem uma estratégia poderosa sem ser pelo banco. Faz um consórcio comigo que eu vou te aumentar crédito. Porque hoje o banco é assim. Então hoje tem estratégias para que você tenha uma facilidade de trabalhar com o sistema de consórcio. E sabe onde está a cereja do bolo? A cereja do bolo é que você pode fazer um consórcio de X valor que você pretende comprar e colocar 30% a mais no valor da carta. Aí você pode pegar esses 30% e fazer o quê? Cara, pagar fantástico. o seu lance. Pagar o seu lance. Com 30%. Esse seria o lance embutido? Não, esse é o lance fixo. É o lance fixo. É o lance fixo. Tá. O lance embutido, o lance embutido é para todo mundo que está no grupo.
Então, se a pessoa ela quer ofertar um lance livre, ela tem que ofertar lá. Tem administradoras de consórcio que tem 50% embutido, 40% embutido. Sim. Então, se a pessoa oferta 50% e está liberado para todos do grupo ofertar, para ela ser contemplada, ela tem que colocar 50% embutido e 15%, 70% do bolso de lance livre para totalizar 70%, para que sua margem de contemplação seja alta. Mas só que tem meios de clientes que querem fazer alavancagem patrimonial que o cliente não precisa fazer um consórcio hoje, esperar 180 meses para ele contemplar. Ele pode ofertar um lance fixo, Sim. participar somente com quem ofertou 30% e concorrer a um segundo sorteio dentro do sistema do consórcio, facilitando a estratégia de contemplação do cliente. Não, isso é fantástico. Ou seja, já não existe mais até aquela questão da objeção do consórcio levar tempo. Então quer dizer que, por exemplo, se eu quero investir, porque são vários tipos de investimento. Por exemplo, existe o investimento a longo prazo, que é o investimento que eu vou fazer, não pretendo agora já pegar um retorno. Mas você pode fazer um investimento a longo prazo utilizando a estratégia de lance fixo. Marcelo, fui contemplado com 4 anos. Agora o seu consórcio está contemplado, ele vai ficar sofrendo reajuste. Sofrendo reajuste. É muito melhor. E aí onde tem a... Exatamente, porque é muito melhor. Um exemplo, tem clientes que querem comprar, eu quero fazer uma aplicação na poupança. Ele investe lá 1 ano, 2, 3, 4, e a poupança é assim, você apertou, o que você faz a primeira coisa? Você saca o dinheiro. E no consórcio? No consórcio você não saca, mas olha só para você ver a estratégia. Se você coloca um valor X mensal na aplicação e um ano você pretende agora utilizar esse dinheiro para comprar algum bem. Já pensou se nesse período de 1 ano, 2, 3, 4 você é contemplado no consórcio, você fez uma carta de R$1 milhão? Sim. Agora você não tem lá o primeiro ano que você juntou esses R$100 mil nesse decorrer de um ano. Agora você tem R$1 milhão. Então você pode utilizar esses valores para fazer uma compra fiduciária. Uma compra, um imóvel para colocar de aluguel, uma máquina agrícola para rentabilizar pela linha amarela, que hoje a nossa empresa também tem essa facilidade de ajudar o cliente a indicar uma empresa a partir da contemplação pela linha amarela para ela rentabilizar para sua aposentadoria. Agora, aí tem um outro aspecto, por exemplo, um dos motivos principais, é claro, da Eixo estar aqui, é justamente eu pensando na minha audiência. Então, eu vou colocar alguns aspectos aqui para você. A audiência do Yang, por exemplo, nós temos... Vamos começar com o tipo de investimento para, por exemplo, os jovens que querem casar. A gente fala muito sobre relacionamento, então tem muito jovem aqui que, poxa, eu quero casar e etc. Qual é o investimento que você, por exemplo, recomendaria para aqueles que estão noivos, pensando no futuro, pensando em um dia ter a sua casinha? Qual é a forma de investimento que a Eixo ela dispõe, ela tem como ceder a essas pessoas no sentido de estar disponível esse serviço aqui? Você pode investir assim, 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 para especificamente quem quer casar, para os apaixonados que estão assistindo aqui agora. Show. Eu vou dar uma história de um casal que estavam noivos, eles começaram a fazer o seu investimento para consórcio, a namorada e o rapaz, eles começaram a pagar junto o consórcio, meio a meio. E tava namorando, né? Tava namorando. Legal. Só que, o que antecipou esse processo de casamento dele? Porque a cota deles foram contempladas no período de 3 anos. Eles estavam num processo de namoro, pagando cada um a metade da parcela do consórcio, não impactando o valor de aluguel de um de outro, porque o consórcio ele tem uma parcela geralmente 50% mais barato que o financiamento. Então a pessoa às vezes ela consegue às vezes ter um imóvel financiado ou ter um imóvel alugado e mesmo assim conseguir pagar a sua parcela de consórcio com um valor que cabe no seu bolso. Então qual foi a estratégia que eu fiz para esse casal? Eu comecei com um consórcio com redução de parcela de 50% e um grande diferencial da Eixo. Na contemplação desse consórcio, ela não pega só meio crédito, tá, pessoal? Eles pegaram o valor total que foram contratados. A metade da parcela que eles deixaram de pagar até a contemplação do seu consórcio, a gente só diluiu nos próximos 150 meses. Então eles reajustaram a parcela para o valor original na contemplação, mas só que agora fez o quê? Opa, estamos com a carta de consórcio em 3 anos contemplada.
E agora vamos fazer o quê? Agora vamos ter que casar. Uau! Então o consórcio fez esse benefício para esse casal antecipar o seu sonho do seu casamento. O consórcio ele fez essa estratégia em menos de 3 anos. Eles foram contemplados pagando meia parcela e na contemplação receberam o valor todo do consórcio. Ou seja, isso aqui é a primeira etapa, né? Falando especificamente para quem quer casar. A gente muito se fala e muito se vê também, por exemplo, nas igrejas, hoje os jovens eles casando. Mas olha o quanto você pode casar de uma forma, tendo uma base, mantendo uma estrutura. Né? A minha mãe, ela sempre dizia que quem casa, quer casa. Ou seja, quem casa tem que fazer por onde, tem que ir atrás, tem que pensar em formas. E o consórcio, que é interessante, que como o Marcelo falou, que é algo que eu acho fantástico, é que às vezes quando você tá ali, ele se torna um compromisso. Porque às vezes quando você tá ali na fase do namoro, não, vamos juntar aqui o dinheiro, vamos guardar na poupança. Aí quando vem o casamento, quando vem uma coisa, começa a tirar, de repente casou, tá junto, mas pagando aluguel, não tem uma casa, já o consórcio ele se torna um compromisso. Então, um compromisso que ele se torna um benefício para sua vida e evidentemente para sua família. E o ideal é que esse casal, a meia parcela de um consórcio de R$1 milhão, eles estavam pagando R$2.000 de parcela numa cota de imóvel de R$1 milhão. Eles estavam pagando estavam pagando meia parcela do consórcio. Pagando meia parcela, foram contemplados nesse período de 3 anos. A parcela deles foram reajustada para os R$4.000, porém agora eles não vão pagar mais aluguel. Agora eles vão pagar, o consórcio está liberado, vão comprar o seu imóvel, vão comprar a sua casa e pagando a parcela de R$4.000, porque agora ele não paga mais aluguel. Não paga mais aluguel. E qual que foi a cereja aqui do bolo? Eles pagaram até esse período de 3 anos uma parcela que entrou no orçamento deles, que não ia se apertar para pagar esse consórcio, e planejaram para fazer esse investimento. Sim. E na contemplação do consórcio, eles conseguiram pegar o valor todo que eles precisavam. Isso, lógico, com a ISH Consórcios, né? Ou seja, você participa, inclusive, né? Você tem essa participação justamente em ajudar esse casal, esse jovem casal a realizar o seu sonho. E uma parcela que cabe no bolso. Pra gente falar de números aqui, eu sei que, por exemplo, talvez a pessoa está assistindo esse podcast aqui exatamente na semana que saiu, ou talvez um ano depois que saiu, então pode ser que haja de fato uma alteração, mas na média, vamos pensar aqui, um casal que eles pretendem casar dentro de 2 a 3 anos e já querem ter pelo menos um consórcio ali para ver se consegue uma casa, adiantar alguma coisa específica. Qual é a média do valor de parcela que ele pagaria por valor da carta? Uma média de um consórcio de R$1 milhão, eles vão pagar em média R$2.000, R$2.200 de parcela. Em média. Uau. Isso é absurdo. Uau. Na contemplação do consórcio, eles estão pagando uma meia parcela. É bem lembrado aqui que eles vão pegar o crédito todo, tá? Todo. Pagando a meia parcela. Pagando a meia parcela. Que aí você pega essa meia parcela. Por exemplo, você pega... O que é fantástico, você pega essa meia parcela. Você tem 2.500 média de parcela. Dependendo de onde eles moram, cara, 2.500 não paga nem o aluguel. Não paga nem o aluguel. Eu tenho clientes que... tenha seu investimento, eu moro de aluguel e tal, mas se fosse a minha casa própria, eu poderia pagar até R$4.000, às vezes ele paga R$1.500 de aluguel. Se fosse a minha casa, eu tenho clientes diariamente, senta aqui comigo, se for a minha casa, eu pago R$4.000. Aí eu falo pro cliente assim, você continua pagando o seu aluguel, mas você tira aqui, não precisa tirar 4, tira mais R$1.000 para pagar o seu consórcio. Porque a partir do momento que você for contemplado nessa operação, no lance fixo, uma estratégia que pode te levar 1 ano, 2, 3, 4 anos, mas agora você vai estar com o seu imóvel. Agora sua parcela, você vai pegar o crédito todo, sua parcela vai reajustar e você vai pagar o valor ideal para o seu negócio. Agora, por exemplo, eu sou, Marcelo, já avancei nessa etapa, já sou casado, tenho a minha esposa, tenho os meus filhos, a gente já avançou nessa etapa. Quero fazer um investimento pensando nos meus filhos. Como a Eixo Consórcio ela se torna o caminho ideal para que eu consiga investir pensando no futuro dos meus filhos? Eu tenho diversos clientes que procuram
a Eixo Consórcios, que tem um filho ali de 11 anos, 12 anos, e fez o investimento para fazer a faculdade do seu filho. Para quando ele completar 18 anos. Para fazer a faculdade. Então, tem clientes que pensam, faz um planejamento futuro para o filho conseguir fazer uma faculdade legal. E faz o quê? O filho completou 10 anos, 11, 12, faz o seu consórcio. Para quê? Para quando ele completar 18 anos, essa carta está liberada para ele fazer o quê? A sua faculdade. A faculdade. Então, tem diversos clientes que fazem dessa forma. Eu tenho clientes que quero comprar um carro para o meu filho. Ou uma casa até. Uma casa. O filho completou 15 anos, quer comprar um carro, faça o consórcio para o seu filho. Para daqui 3 anos, vai ele se programando para fazer o lance fixo, para ele conseguir ter consciência e ter um planejamento, que tudo na vida tem que ser planejado. Tem que ser planejado. Então, você educando o seu filho a fazer esse consórcio com 15 anos, você lá, ele entendendo que tudo é um planejamento, a vida dele no futuro vai ser mais fácil. Se torna automaticamente. E tem aquele aspecto também que eu sempre falo: o consórcio ele se torna um compromisso que chega para beneficiar a finalidade, que seja uma casa, um carro ou investir nos seus filhos, porque todo mês você tá ali, ó. E muitas pessoas, elas, por exemplo, acabam não conseguindo chegar nos seus objetivos de investimento justamente porque falta nelas o compromisso. No sentido de que, às vezes, poxa, o cara deixa o dinheiro na poupança aí já vira reserva de emergência, ele vai lá, tira, saca. A poupança é o seguinte: a pessoa que é adepta à poupança, vou guardar meu dinheirinho aqui mês a mês, mas só que no primeiro imprevisto ela saca o dinheiro. E o que a pessoa tem que entender, um exemplo. Vamos dar um exemplo simples aqui. Essa pessoa, ela está investindo R$1.000 por mês. Ela está colocando ali na poupança R$1.000 por mês, vou fazer meu investimento. R$1.000 por mês. R$1.000 por mês. 1 ano, R$12.000. 2 anos, R$24.000. E se esse cara tivesse um consórcio, porque R$1.000 por mês, ele faz uma carta de R$500 mil. Fato. E se em 2 anos ele for contemplado pelo lance fixo? Agora ele não tem 24 mil, ele tem R$500 mil para fazer uma alavancagem patrimonial. Uau. E se esse cliente quiser vender a sua cota de consórcio, ele pode vender em cima do valor do crédito 30%. A sua cota contemplada, olha só para você ter uma noção, você tem um crédito de R$500 mil, em 2 anos você foi contemplado, cara, e você pode pegar a sua cota de consórcio e vender por 30% a mais. E se esse dinheiro estivesse na poupança? Tava o quê? R$24 mil. R$24 mil. E que reajuste tem a poupança? Você tá entendendo? Então, quando a pessoa entende a ferramenta consórcio, ela começa a comprar, indicar um amigo, indicar um parente, e se torna uma ferramenta obrigatória na mão do brasileiro. É uma ferramenta brasileira, é uma ferramenta que nós criamos. Então é uma ferramenta poderosa, é uma ferramenta forte, é uma ferramenta que trouxe o mercado para mudar o jogo. E quem entendeu o jogo faz consórcio. É lógico, com a Eixo, né? Com a Eixo. Não, e assim, esse perfil, o perfil das pessoas que elas entenderam o consórcio como uma excelente forma de investimento, é justamente o perfil de milhares de clientes que a Eixo já tem, né? A Eixo Consórcio, ela é uma empresa nova, a Eixo é uma empresa nova, porém, o Marcelo, ele já tem a atuação já há um bom tempo, né? Já há um bom tempo está atuando, já realiza os sonhos de muitas famílias, de muitas pessoas. Exato. Tem história. Hoje eu tô no mercado há 15 anos e a gente, nesses últimos 3 anos, a gente tem mais de 4.600 clientes que hoje são brasileiros que moram fora do Brasil. Brasileiros que querem voltar para o Brasil com segurança, querem voltar para o Brasil com uma ferramenta consórcio, que é o melhor caminho. E lógico que todo mundo está fora, a primeira coisa que ele tem é o receio, é o medo. Mas quando ele entende, quando ele vê a empresa, ele vê que é uma empresa séria, vê que é uma empresa forte, vê que é uma empresa que tem transparência, vê que é uma empresa que mostra realmente o produto, para que serve, para que funciona, a pessoa coloca o seu dinheiro dentro da nossa empresa e a nossa empresa vai fazer o quê? Uma alta rentabilidade para esse cliente voltar para o Brasil, primeiramente, com segurança. Com segurança. Ele tem automaticamente ali a segurança e a tranquilidade que ele está em outro país, mas
no país dele, que é assim, por exemplo, eu viajo muito para muitos países, e quando eu vou para esses países, eu estive agora recentemente, há uma semana atrás em Dubai, eu tive também, eu fui em Portugal, lá em Portugal eu encontrei uma gama maior de brasileiros. E todas as pessoas que estão em vários países, seja em Dubai, seja na Europa, qualquer país que é um brasileiro, ele tem aquela consciência, cara, algumas coisas no Brasil dá uma segurança que em nenhum lugar do mundo você tem. O Brasil, no aspecto guerra, né, no aspecto doenças, várias coisas que acontecem em outros países, automaticamente o brasileiro ele sai, mas sempre com aquela, eu posso voltar a qualquer momento. E aí a questão é, se eu saio e eu posso voltar a qualquer momento por necessidade, por precisão, por urgência, é inteligente eu fazer justamente o quê? Investir no Brasil. Exatamente. Deixar algo aqui rendendo para... Voltei pro Brasil, eu sei que eu tenho... Que meu negócio tá seguro aqui. A Eixo é o melhor caminho para esse cara. A Eixo é o melhor caminho para esse cliente. Uau. A Eixo, ela faz ferramentas de educação, vídeos de consórcio explicando para que o consórcio funciona, para qual que é a finalidade do consórcio, para que ele vai atender a necessidade do cliente. Ele vai mostrar para o cliente que ele não pode ultrapassar o valor da parcela que ele consegue pagar. Ele vai mostrar que no futuro vai ser uma forma de alta rentabilidade. Então nós vamos passar campanhas de anúncio de vendas não para vender, mas nós vamos passar campanhas educativas, explicando a ferramenta consórcio. E quando o cliente ele vê um vídeo, vê 2, vê 30, 50 vídeos de consórcio, ele vai entender que a ferramenta é para ele. Sim. É onde a gente passa uma campanha de vendas e vai fazer uma venda realmente de consórcio para esse cliente que quer fazer uma rentabilidade para voltar ao Brasil. Não tem nenhum cliente que eu liguei, não tem nenhum cliente que o time comercial ligou que fala assim, eu quero voltar para o meu Brasil, mas eu quero voltar com patrimônio, eu quero voltar com segurança. E a segurança é, logicamente, o caminho certo é a Eixo Consórcios. Sim, esse é um outro aspecto que eu ressalto que é interessantíssimo na Eixo, que é a questão de educar o cliente, né? Eu tenho participado ativamente, esse ano tenho estado mais ativo no mundo dos negócios, e nessas minhas participações, eu, por exemplo, palestrei recentemente agora para um grupo de vendedores de consórcio, e na ocasião eu falei justamente isso, sobre a educação do cliente. O brasileiro em si, ele já sofre com um pouco da ausência da educação financeira. E muitos não conhecem o consórcio porque não são educados quanto ao consórcio. Exatamente. Muitas empresas não educam esse cliente. Exatamente. Então, esse cliente ele se torna parte da grande massa que diz, por exemplo, que consórcio demora, que consórcio... consórcio não é uma boa ferramenta, não vai avançar, vou perder dinheiro. Quando, na verdade, o consórcio é o melhor produto no quesito você conseguir ter uma menor taxa de juros hoje do mercado, é o consórcio. Só que esse cara, como ele não é educado, ele acaba entendendo que o consórcio não é uma boa, quando na verdade... Vai lá. Às vezes o erro da venda começa o quê? Às vezes o cliente ele não tem uma educação, não tem um vídeo explicando o consórcio, aí o cliente, às vezes o vendedor chega, olha, quanto que você pode pagar? Às vezes o cliente ele compromete até 50% do valor da sua renda. Olha, eu acho que eu vou colocar, eu acho que eu vou conseguir, eu acho que vai dar certo, e às vezes o vendedor não explicou corretamente a forma que ele tem que comprar, quanto que ele pode comprometer da sua renda, quanto que ele pode... Porque, um exemplo, se o cliente ele para de pagar suas parcelas, ele para de fazer as participações. Então, se ele parou de participação, ele se frustra. Então, o que o vendedor de consórcio ele tem que fazer? Ele tem que, primeiro, fazer a triagem, a sondagem para saber o que o seu cliente pode. É o que é onde, às vezes, tem um erro, porque o vendedor, às vezes, não sonda o cliente, não entende a necessidade do cliente. Às vezes, ele poderia ter uma parcela de 1.000, ele está pagando de 2.000. Então, às vezes, o próprio cliente ele se frustra. Então, assim, para que isso não ocorra, a gente tenta fazer o quê? Vários vídeos educacionais para que o cliente entenda a ferramenta, o que ele pode pagar, o que ele não pode comprometer, para que venha a ser uma venda, primeiramente, que ele goste da ferramenta e, segundamente, para que ele faça uma grande indicação para a nossa empresa.
esse é o diferencial, Marcelo. Eu penso justamente nisso, cara. Esse é o diferencial de uma empresa. No mercado, por exemplo, que às vezes a maior preocupação é a venda, é bacana é benéfico para o produto consórcio quando a empresa tem esse pensamento. Não, a prioridade é a educação do cliente. É entender que ele pode fazer um investimento e ter um retorno assim absurdo quanto a esse investimento. Exato. Que é justamente a preocupação que você desde o início passou a ter com a Eixo, ó, preciso educar, eu preciso ensinar o cliente e mostrar para ele o quanto o produto consórcio ele é bom. E ele vai desde quem vai casar, né? São só alguns exemplos que a gente citou, mas tem vários, né? Por exemplo, vamos pensar em outros exemplos aqui que são completamente pertinentes de serem utilizados para que o brasileiro ele possa investir de forma segura com a Eixo Consórcio. Olha, tem várias formas de investimento. Hoje tem diversas formas de investimento. Só que uma forma muito rentável que o pessoal que não quer fazer... eu quero fazer a venda do meu consórcio futuramente. Eu quero comprar para daqui 5 anos eu fazer a moradia. Então, assim, tem formas de ferramenta de consórcio que é por lance fixo, que às vezes o cliente ele acelera o seu processo de contemplação. Vou te dar um exemplo, linha amarela. Que o cliente ele compra uma reta escavadeira, uma pá carregadeira, que isso no mercado, a alta rentabilidade de uma máquina dessa é absurda. Então, assim, às vezes o cliente está fora do Brasil, ele está querendo investir no Brasil com a linha amarela, mas o medo dele é o quê? Aonde eu vou colocar o meu dinheiro? Para onde vai essa máquina? Eu já tive cliente que falou assim, mas tudo bem, eu gosto, eu vejo muita postagem de alta rentabilidade com a linha amarela, mas onde que é a garagem da máquina? É onde eu guardo. Onde eu guardo a máquina. Então, assim, tem algumas dúvidas no mercado que a pessoa pode fazer um consórcio lance fixo, acelerar o seu processo de contemplação, na contemplação ter todo o suporte para que ele compre o seu equipamento, para que ele coloque essa máquina para trabalhar, para que ele tenha uma rentabilidade com segurança. Ou seja, ele pode deixar aquele equipamento trabalhando e a rentabilidade comparada a outros investimentos, por exemplo, é absurda, né? É absurda. Uma máquina dessa... Em média, assim, quanto que... Uma reta escavadeira tá dando em média 30 a 38 mil mensal, uma máquina dessa. Nossa. Então, assim, cara, é absurdo. Então tem... Acho que vou comprar umas máquinas aí, cara. 30? E qual é a média, por exemplo, desse tipo de carta? Pra você pegar uma... A parcela de uma carta de consórcio para a linha amarela, vamos colocar uma reta escavadeira, é em média R$3.200 por mês. Hoje um financiamento, a pessoa... R$3.200 por mês. Qual é o valor em média de um modelo bacaninha? R$415 mil. 415 mil. Hoje um financiamento... Não, calma lá, Marcelo. Não, isso aqui vai explodir minha cabeça. Quer dizer que se eu pegar R$415 mil e eu colocar, aplicado a 1%, não dá nem... Chega nem... Cara, eu posso pegar 400 mil, parcelinha de 6. Parcelinha de 3.200. E ter uma rentabilidade absurda. De 38 mil. Uma máquina agrícola financiada... É fantástico. Uma máquina agrícola dessa financiada, a pessoa chega a pagar 30 mil, 35 mil reais por mês de parcela. E, lógico, a ferramenta do consórcio, a gente educa, explica, o consórcio você vai pagando sua parcela. Contemplou o consórcio, é para a linha amarela, você vai começar a pagar agora 2 parcelas. 2 parcelas. Porque o equipamento, ele tem a durabilidade do equipamento desse entre 6 anos, 8 anos, então ele não pode pagar o consórcio rural, o consórcio de linha amarela, o consórcio rural, em 12 anos. Ele tem que fazer o quê? Antecipar o seu processo. Ele antecipa. A partir daí ele paga a sua parcelinha de 3.200, contemplou o seu consórcio, a gente vai educando, agora tem que antecipando para que a conta feche no final do seu plano. Não, esse caminho aí da retroescavadeira, cara... absurdo. Não, absurdo. Então, absurdo. Assim, hoje é mais de 4.600 clientes fazendo um consórcio para rural, com brasileiros que estão fora do Brasil, e tem muitos brasileiros, 30% hoje das vendas de consórcio para brasileiros que estão fora do Brasil, da nossa operação, é indicações. Brasileiros que comprou, gostou do produto, achou interessante, achou seguro, indicou um amigo, indicou um parente, indicou um pai, e hoje 30% da nossa operação é indicação.
É indicação. E isso é que é legal, porque já são clientes que estão ativos em seus investimentos, estão tendo os seus retornos. Só falta você entender o poder do consórcio, entender o quanto o consórcio ele pode agregar muito como investimento e investir com a empresa certa. E a empresa certa é a Eixo Consórcio, isso é indiscutível. Se está no Yang, tem o selo de aprovação do Yang, então isso é indiscutível. Marcelo, aí por exemplo, a gente sabe que hoje a Eixo ela tem muitos clientes de fora do Brasil, né? Muitos brasileiros que estão em outros países, né? Pessoas que elas estão morando fora, mas sendo inteligentes e planejados investindo aqui no Brasil. A pessoa hoje que ela que vai fazer o inverso, por exemplo. Cara, eu quero daqui a 5 anos, quero ir morar fora. Quero morar nos Estados Unidos, então vou precisar investir para isso. Há caminhos também na Eixo Consórcio? Há caminhos também na Eixo Consórcio para brasileiros que pretendem morar fora do Brasil. Uau! Tem diversas formas para você fazer o seu consórcio, para você ter uma rentabilidade financeira. Vou dar um exemplo. Sim. Você faz um consórcio de R$1 milhão para imóvel. Certo. Olha, imóvel. A pessoa quer sair parcelinha fora, ali de parcelinha de R$2.000. Cara, eu vou fazer com a Eixo, eu vou fazer esse investimento. Show. A pessoa quer comprar, quer morar fora do Brasil, ela fez o seu consórcio de imóvel. Olha só que 2 caminhos totalmente diferentes. A pessoa quer morar fora do Brasil, ela fez um consórcio de R$1 milhão de imóvel. Agora, a partir do momento que esse consórcio for contemplado, suponhamos que ele demorou 2 anos, 3, 4, ele quer ir embora daqui 5. Agora sua cota está contemplada, ele pode fazer o quê? Comprar 2 apartamentos, Airbnb, Book, aluguel. Agora ele tem uma renda sólida. Peguei. Tem uma renda sólida para que ele esteja morando fora do Brasil e tenha sua renda aqui no Brasil. Porque a parcela do consórcio é o quê? Vamos supormos aqui que a parcela é R$2.000. Contemplou, ela reajustou para R$4.000. Um aluguel de um imóvel de R$1 milhão hoje na sua região é o quê? Um imóvel de R$1 milhão, é o valor de aluguel. Sim. Qual que é o valor do que? 12, 13? Valor de aluguel? Valor de aluguel no imóvel de R$1 milhão. De R$1 milhão? Gira em torno disso. Geralmente, como eu sou lá de São Paulo, Barueri, o aluguel geralmente chega assim a 9 mil, 10 mil, nessa faixa. Um apartamento assim de R$1 milhão. Então, podendo ir para mais se ele for mobiliado. Mobiliado. Tem isso. Se tiver a sacadinha um pouquinho maior, já aumenta. Então, olha só a jogada. Se a pessoa fez um consórcio, que ela está pagando R$2.000 por mês, e ela foi contemplada, agora ela vai comprar o seu imóvel, sua cota reajustou sua parcela para 4. Yes. E você está me dizendo que em Barueri, São Paulo, a parcela ali de um aluguel é R$10.000. Então essa pessoa está com a renda de 6. De 6. E ela vai fazer o quê? Ela quer ir embora do Brasil, agora ela tem uma renda de qual valor? R$6.000. E ela pode se programar para ir para fora do Brasil sem ter aquele medo de chegar, meu Deus, eu tenho que chegar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que arrumar alguma coisa, eu tenho que... Então, ele vai embora do Brasil sem esse medo. E uma coisa que você falou que eu também peguei e faz sentido, inclusive eu tenho alguns amigos que já até me falaram sobre isso, é a questão dos flats, do Airbnb. Dependendo do lugar que você pegar, vamos supor, hoje você consegue pagar R$300 mil num flat, bem posicionado, perto de metrô, perto de faculdade, e alugar esse flat por R$3.000. R$3.000, R$2.000. Aí você tem R$1 milhão. Se você pegar 3 flats, cara, você já tá com quase 10 mil de renda. De renda, cara. Então, assim, e é interessante diversificar, por quê? Porque se você compra um imóvel de R$1 milhão, você tem uma renda. Pode ser que ele fique desalugado no mês que vem. Exato. E agora, com 4 flats, faz como? Exato. Pode ser que 3 está alugado, não. Então tem várias formas de rentabilidade com consórcio. Tem diversas formas. Esse aqui é um dos caminhos que a gente deu para o brasileiro que daqui 5 anos eu quero ir embora do Brasil. Eu quero morar fora. Então o consórcio também é ferramenta para esse cliente. Agora, por exemplo, a gente já entendeu que você de fato é especialista, é alguém que realmente domina sobre o assunto, tem autoridade, isso é indiscutível. Agora, vamos para uma outra camada que é focando especificamente na questão operacional da Eixo. Hoje a Eixo, como é feito o treinamento dos vendedores, o quanto você tem essa preocupação para que os vendedores também eles carreguem essa
esse espírito de excelência que você tem, esse espírito de solucionar, tirar as dúvidas, né, da pessoa que quer investir e conseguir educar essa pessoa. Hoje, como que é o operacional da Eixo? São pessoas extremamente... Porque você já falou pra mim, né, inclusive ele falou pra mim hoje, que todos os vendedores da Eixo, eles falam em inglês e negociam em inglês as vendas com pessoas de outros países. Isso já é um ponto extremamente positivo. Mas para que a gente entenda até um pouco melhor sobre o operacional da Eixo. Hoje o cara, para ser um vendedor de consórcio da Eixo Consórcios, ela não consegue entrar diretamente como vendedor, como closet, ela vai entrar como um SDR, ela vai passar por um período de 1 ano de treinamento para entender o produto, para entender as ferramentas, para ter todo o treinamento devido para que essa pessoa ela consiga ir para um fechamento de negócio. Marcelo, o que é um closet? Um closet é uma pessoa que vai fazer a triagem total do cliente para entender a necessidade que ele tem, para saber se a ferramenta consórcio é para essa pessoa, e antes dele concretizar o seu negócio, o seu consórcio, vai passar por um closet onde ele vai fazer explicar todo o contrato, todas as objeções, vai tirar todas as dúvidas para que essa venda venha a ser concluída. Antes disso, a pessoa não consegue ser um vendedor. Ela entra como SDR, a partir do momento que ela passa esse período de 1 ano de treinamento para ele se tornar um profissional do consórcio, aí ela pode se passar para ser um close, um fechador de vendas, uma pessoa que vai antes do fechamento do negócio, ela vai explicar todo o contrato, ela vai explicar toda a solução que o consórcio traz, os benefícios, ela vai entender se o valor de renda dessa família compacta o consórcio. Assim nós vamos concretizar a venda, para que saia uma venda com qualidade, para que o cliente ele entenda que essa ferramenta realmente faz necessidade para a família, para a sua família, e assim tornando uma venda mais sadia, uma venda com mais qualidade. A ferramenta consórcio, eu costumo dizer que é uma ferramenta poderosa para todos os brasileiros. Basta entender a ferramenta. Basta entender a ferramenta. E eu falo pra vocês assim que, né, nós estamos gravando aqui esse podcast justamente em Brasília, porque eu fiz questão, foi uma das primeiras coisas que eu fiz questão, falei, Marcelo, eu preciso, antes de mais nada, conhecer a estrutura da empresa, saber se a empresa realmente ela tem estrutura e capacidade para atender a demanda, afinal de contas a gente sempre se preocupa com a nossa audiência, a gente quer sempre o melhor para nossa audiência, o melhor produto, a melhor forma de vendas, e eu falei para ele, eu quero conhecer a estrutura. Conheci a estrutura da Eixo, que por sinal está em expansão. Então a Eixo está muito bem localizada aqui no distrito, aqui em Brasília, que é assim, o polo onde ela está localizada é um polo comercial fantástico, que tem algumas outras grandes empresas, ali tem toda a sua equipe, toda a sua recepção, então é realmente a empresa que ela tem essa base e essa estrutura para conseguir efetuar essas vendas com muita responsabilidade e também com muita qualidade. E é claro que fica aberto também ao público, poxa, eu quero tomar um café com o Marcelo, Ian, eu quero passar para sentar com ele, tomar um café, conhecer a estrutura, pedir que ele me ajude, ter uma mentoria ali com ele para ele me auxiliar no melhor investimento para fazer com a Eixo, também é 100% aberto ao público. Lógico, eu quero deixar bem claro aqui para todos os clientes, amigos, vendedores de consórcio, parceiros de negócio, que o cliente aqui na Eixo Consórcios, ele não entra perdido, ele entra com um plano, ele entra com um objetivo claro, que era fazer a sua renda para a sua aposentadoria, fazer o seu consórcio para o seu filho, fazer o seu consórcio para o filho para que quer fazer uma faculdade, quer comprar o seu carro com 18 anos. Aqui ele entra com um objetivo claro. Primeiro, a sua segurança. Em segundo, o objetivo do seu negócio, a sua alavancagem patrimonial, o seu processo de consórcio, o seu processo de fazer uma renda para a sua aposentadoria, o seu processo para você que quer sair fora do Brasil e quer sair com a renda. Então a Eixo Consórcios é o seu local ideal para que você venha fazer o seu consórcio. A Eixo Consórcio não tem outra. A Eixo Consórcio é justamente para você fazer seus investimentos de forma inteligente. Eu quero até mostrar para vocês aqui o nosso press kit, né? O press kit, eu ganhei esse press kit aqui, e os nossos vamos enviar 10 press kits desse aqui para os nossos inscritos, né? Que responderem aí a pergunta: qual é a empresa que te permite investir com equilíbrio, segurança e qualidade? Respondeu certinho?
vai levar isso aqui. A gente vai entregar para 10 pessoas. Ó, aqui é um caderno para você fazer as suas anotações. Então, você pode, nas entrevistas do Yang, já ter um caderninho aqui da Eixo para você anotar todos os códigos que os nossos convidados aqui eles liberam para você. A gente tem a caneta aqui da Eixo Consórcio. Muita qualidade, a gente percebe que é um material assim, a Eixo tem essa preocupação com a entrega, com a excelência, com a experiência do cliente. Caneta muito, muito bem produzida. A gente tem aqui também uma garrafa térmica para você, né, tomar sua água, beba água, isso é importante para a sua saúde. E nós vamos agora para a etapa principal aqui da nossa entrevista, antes da gente encerrar, né, que é oficialmente aí, nós vamos oficializar para vocês agora a Eixo Consórcio. De fato aqui, ela é a empresa que agora nós vamos justamente ser a cara da Eixo Consórcio. Então, cara, o André Yang está chegando aí de fato para somar. Espero que a minha imagem ajude bastante vocês a somar, a vender mais, a realizar o sonho, né, de mais brasileiros, aquilo que a gente deseja. Tenho certeza que é uma parceria de muito sucesso. Então nós já temos aqui o nosso contrato. Nosso contrato. E eu já vou assinar aqui. E quero agradecer por ter escolhido a Eixo Consórcio. Eu escolhi a Eixo porque eu sei que a Eixo é uma empresa de propósito, princípios muito bem estabelecidos, e é a empresa que vai aí justamente levar para nossa audiência aqui do YangCast, a audiência que eu tenho tanto carinho, vai levar o melhor produto, o melhor investimento com o consórcio. Então, tá aqui, estamos oficializando aqui nesse episódio a Eixo Consórcio. Agora, de fato, a gente está aí juntos nessa parceria, então vocês vão ver bastante sobre a Eixo. Nessa entrevista, você percebeu que ficou o QR Code, então você pode apontar a câmera para o QR Code e aí você vai ser direcionado diretamente para uma equipe que vai te atender e vai direcionar você para a melhor forma de investir, para a melhor forma de fazer o seu investimento. Esse QR Code vai aparecer em mais entrevistas aqui no YangCast, então já sabe. QR Code na tela, Eixo Consórcio é sinal de investimento. Faça seu investimento de forma segura e inteligente, porque a grande verdade é que o centro dos seus investimentos e das suas conquistas é na Eixo Consórcio. Marcelo, obrigado demais, cara. Que podcast fantástico. Parece que você já deu 7, 9 entrevistas. Pô. Olha, coisa boa. Prazeraço, esse foi o Marcelo. Já aproveita, Marcelo, deixa o site da Eixo, deixa o Instagram. Agora você já é de casa. Vou deixar o site aí no QR Code. Na hora que o cliente clicar, ele vai ser direcionado para um CRM. No CRM, a primeira mensagem de boas-vindas vai ter o site, o QR Code, todo o direcionamento aí das redes sociais, tá bom, pessoal? Quero agradecer demais, espero ter ajudado aí milhares de brasileiros que queiram investir com segurança, que queiram investir, fazer uma renda para sua aposentadoria, e eu espero que escolham a Eixo Consórcio. Muito obrigado. Tamo junto, esse foi o nosso episódio especial com a nossa querida parceira Eixo Consórcio. Então não se esqueça de seguir a Eixo Consórcio no Instagram. Também o site da Eixo Consórcio está aqui na descrição, você dá um clique, vai lá pro site e faça o seu investimento de forma segura, equilibrada, com quem realmente vai te trazer não só um bom retorno do seu investimento, mas uma educação sobre o melhor caminho para você investir. Vejo você na próxima entrevista. Sucesso. E tamo junto. Obrigado.